Olá, seja bem-vindo ao Frente a Frente, que começa agora. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no programa o deputado Ronaldo Medeiros, do Partido dos Trabalhadores. Desta vez para falar do seminário sobre desafios do Brasil contemporâneo, um diálogo com o pensamento do sociólogo Gesser Souza, um dos pensadores mais relevantes do Brasil atual. Esse seminário acontece dia 29 deste mês, às 9 horas, no Centro Cultural Sinteal e é aberto ao público em geral. É um dos assuntos que a gente vai tratar aqui de uma forma mais abrangente. Mas antes, deputado, eu gostaria que o senhor repercutisse aqui, nesse momento, a morte de Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. O que o senhor teria a dizer de um homem que viveu a valorização da democracia? E obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Gorete, e obrigado a vocês aí que nos assistem pela TV Assembleia. Mas, Gorete, você tocou num ponto assim importantíssimo, né? O Mujica foi e será um grande exemplo, né? Não só para a esquerda, mas para toda a sociedade, principalmente a latino-americana, né? Mujica, ele era campesino, né? Depois foi preso, durante muito tempo da sua vida ficou preso. Sai, é presidente da República, né? Morava num sítio, continuou morando no sítio. Ele tinha um Fusca, continuou tendo um Fusca durante a sua presidência. E foi um homem que, durante todo o tempo de sua vida, né, ele queria servir. Né? Um homem que falava de temas assim, às vezes pesados, temas profundo, mas de uma forma muito leve, muito alegre, né? Muito Ele era quase poético. perfeito. Eu diria que ele era poético em alguns Poeta, momentos. não é? Um poeta da vida, não é? Uhum. E ele deixa um legado muito grande para a gente, né? Eu creio que não tem hoje, não é? Nenhum líder hoje vivo que tenha feito, não é? O que o Mujica fez, né? Durante toda a sua vida. Ele deixou inúmeros exemplos, né, para dirigentes mundiais de como aplicar realmente a democracia. Assim, né? A democracia e também saber viver, né? O Mujica, ele dizia que muitas vezes a gente gasta o nosso tempo, né? Ou no consumo, ou buscando só ganhar dinheiro e esquece de viver, né? Eu assistia muito o Mujica e ele dizia muito assim que a gente devia se apaixonar pelas coisas simples também, pela simplicidade da vida, que eram as melhores coisas, não é? E a gente só passava a dar valor a essa simplicidade, às vezes, quando o tempo passava e a gente não podia mais, Ou quando adoece, né? ou quando adoecia. Então, o Mujica é grande político, mas eu diria assim, um grande cidadão, né? Do mundo que veio para servir. Ali é espetacular. A vida do Mujica eu assisti um filme sobre a vida dele, período que ele foi preso. Você imagina, alguém geralmente que fica preso, né? É para sair com muita revolta. Sobretudo ele que ficou muito tempo numa prisão. Num buraco, né? Exatamente. Literalmente num buraco. Chegou a comer barro, né? Comer A tomar xixi. xixi para poder sobreviver. Exatamente. Então deveria sair amargurado, mas saiu. Parece que aquilo tudo não conseguiu vencê-lo, né? O amor que ele tinha era bem mais forte do que tudo que fizeram com ele. Então a ele, assim, a gente tem. Eu acho que pessoas como o Mujica não deveriam morrer nunca, né? Porque Se encantar, fazem né? tão bem, né? Só a gente quando olhava para ele assim, já passava aquela paz, aquela tranquilidade, aquele. Na verdade, ele era o que ele pregava, né? Inclusive, Perfeito. a justiça social estava num plano elevadíssimo no conceito que ele tinha da vida das pessoas. E exerceu isso enquanto pôde, na condição de presidente, né? Assim, o Uruguai hoje é um país sul-americano que tem uma qualidade de vida muito boa, né? Eu estive com o governador Paulo Dantas no Uruguai, tem uns 2 anos isso, e nós fomos conhecer alguns projetos da área de educação e tecnologia. E o Uruguai, apesar de ser um país com a população do tamanho de Alagoas, mas um país que tem, assim, na educação, na tecnologia, né, e em vários setores, ele tem uma classe média muito grande,
né? Diferente do Brasil, a classe média é pequena e a classe C, D, são bem maiores, né? Pois é, mas ele desenvolvia políticas progressistas e na abordagem inovadora também para a governança. Sim. Nesse sentido, o que é que o senhor pode dizer sobre Mujica? Falar, né? O Mujica, quando foi presidente, e ele se recusou a participar de uma eleição, dizendo, não, eu tenho que... E o partido perdeu dele na época, voltou a ganhar agora, né? Recuperou a presidência. Eu tenho que abrir caminho para os mais novos, né? Eu tenho que deixar o curso seguir. O senhor falou os mais novos e a gente sabe que os jovens hoje têm uma relação assim de respeito a ele, né? No geral, no mundo inteiro há uma admiração sobre o trabalho que ele desenvolveu na condição de político. E você veja, eu vi uma pesquisa sobre, logo após a morte do Papa Francisco, né? E na juventude, o Papa, apesar da, né, a idade dos dois, né? Mas assim, com uma aceitação, as pessoas ouviam, não, os jovens ouviam tanto o Mujica como ouviam o Papa Francisco, porque representam ali a verdade, né, ali o amor, a dedicação a uma causa, né? Que mais homens feitos, nós perdemos esse ano dois grandes seres humanos, né, dois grandes benfeitores da humanidade, que é o Papa Francisco, né, dentro da sua área de atuação, que é a igreja, e o Mujica, né, ali como ser humano e político também. Sobre o Papa Francisco, o senhor acredita que o fato dele ser americano dar um entendimento de que a escolha do novo Papa, na verdade, tenha sido para atenuar um pouco essa visão belicista e executada pelos Estados Unidos, né? Como o senhor vê essa questão? O Papa agora Leão XIV, Exatamente. Né, quando, assim que eu soube, que hoje tudo é instantâneo, né, eu fiquei ali, todo mundo estava ansioso para saber a origem do Papa e também qual seria a caminhada dele, né, se seria um sucessor do Papa Francisco, seguindo também, né, a sua orientação, né, de atuação no papado. Não foi uma escolha política? Eu fiquei, assim, americano me assustou, né? Mas eu vi pelo outro lado. Eu vi logo após que o Papa Leão XIV hoje, né? Ele, apesar de americano, tem 40 anos quase aqui no Peru, né? Tinha cidadania sul-americana. Um homem muito simples também, né? Que assumiu. E estava ao lado do Papa Francisco aí há uns 2 anos que ele foi nomeado bispo e cardeal pelo Papa Francisco, né? E trabalhava ali assessorando, né, o Papa Francisco, ligado mais à nomeação e indicação de bispos, né? Então, cardeais também. De cardeais também. Então, alguém que tem ali, e era um dos confidentes, né? Era alguém que tinha, assim... Da extrema confiança, que dialogava, né? muito, amigo do Papa Francisco. Tanto é que durante as suas falas, né, ele quase sempre ele fala e cita, né, o Papa Francisco, e foi na primeira semana visitar o túmulo, foi rezar lá no túmulo do Papa Francisco. E já teve uma posição de questionar o que acontece na faixa de Gaza, né? Sim. Olha, eu vejo ali é um genocídio, né? Hoje que a gente vê o que Israel faz ali, eu não digo Israel, mas o governo de Israel, que lá tem pessoas dentro de Israel, tem judeus que são contra, né? A gente não deve também generalizar porque fica muito ruim, né? Você termina pagando o justo pelo pecador. Mas o governo é um governo genocida, é um governo que está assassinando, dizimando, né, uma sociedade ali, pessoas, né? Eu dou sempre um exemplo, diga, alguém faz um furto, sobe no prédio de alguém, eu vou ter que mandar uma bomba no prédio, porque ali tem alguém que fez um mal, mesma coisa. A maioria absoluta da população de Gaza não é terrorista. Eu fui contra, assim, aquele ataque, né, terrorista às pessoas de Israel. Mas a resposta, não é desproporcional, está sendo totalmente desproporcional. A faixa de Gaza foi dizimada, você vê crianças, né,
perdendo pais, crianças sem braço, crianças, adultos É um morrendo. horror. Né? Só comparado Habitação nenhuma tem. à Segunda Guerra mesmo. Perfeito. Logo o judeu que sofreu tanto na Segunda Guerra, Exatamente. o governo está fazendo igual ou pior. Né? Alimentado, E quer expulsar a população daquele território. Né? O presidente americano, ele citou isso, que teria que desocupar. fazer um resort. Vai fazer o que com essa população? Que é um povo que tem uma ligação muito grande com aquela terra. Não é uma ligação só de ter nascido. Né? É uma ligação religiosa, de fé. Né? Você não vê um componente belicista para dar vazão também às guerras que têm ocorrido? A maior indústria americana é a indústria da guerra. Né? São bombas, são aviões, são drones. E nas campanhas americanas, Gorete, lá o lobby ele é legalizado. Né? As pessoas podem fazer lobby, os lobistas ganham por fazer o lobby. E essa indústria participa muito financeiramente das eleições presidenciais e das eleições em geral nos Estados Unidos. Então, esse pessoal, e a arma também tem validade. Quando não tem guerra, o prejuízo é grande para essas empresas. Né? Então, eles incentivam essas guerras. Né? Então, o mundo hoje, esse mundo tecnológico que a gente vive, também é um mundo onde a tecnologia está sendo usada também para matar. Né? Você vê drones, você vê ali aquela questão da Rússia com a Ucrânia também. Que é outra insanidade, né? Assim, mas Zelensky, não sei o que, não vou olhar por aí. A Rússia é uma nação imensa, de um potencial econômico e militar. E belicista também. Né? No mundo moderno feito hoje, a gente está fazendo guerra para ocupar um espaço. Né? Guerras de todo tipo, né? Porque a guerra tarifária está aí e mostrou o outro lado da questão, né? Sim, então a gente acho que a sociedade tem que refletir. Nós estamos longe, né, lá de Gaza, mas o que é feito lá hoje, não é uma agressão não só a Gaza, aos palestinos, mas é uma agressão à humanidade. Certamente. E que vai ter um preço altíssimo a pagar para normalizar a vida das pessoas. Eu nem sei, né, se aquilo que a gente Se vê é ali, possível, né? normalizar ainda hoje. Aquilo vai repercutir por gerações, né? Aquilo só aumenta o ódio entre o presidente lá da África do Sul, Nelson Mandela. Ele dizia que ninguém nasce odiando ninguém. O branco não nasce odiando o negro, nem o negro nasce odiando o branco, né? O palestino, nem o judeu, o islâmico, ele não nasce odiando. Ele é ensinado né? Ali com o exemplo dos pais. E essa raiva, isso só vai aumentar mais ainda. Num dia que esse povo puder se vingar, termina se vingando, né? Porque já não aguenta mais. Né? Então nós temos que trabalhar pela paz, né? Assim, a paz e o Brasil, apesar dos nossos conflitos internos, das nossas disparidades, mas é um povo ainda muito pacífico. Felizmente. Sim. Bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta ao Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Ronaldo Medeiros, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, que nos fala agora sobre o seminário Os Desafios do Brasil Contemporâneo, um diálogo com o pensamento
do sociólogo Gessé Souza, um dos pensadores mais relevantes do Brasil na atualidade. Deputado, será lembrado, aliás, voltando nessa questão, nesse assunto, um contexto das mudanças sociais que ocorrem, não é, no Brasil, este seminário não se limita a ser um evento acadêmico, não é isso? Não, a gente quer ir bem mais, né, além da questão da academia. Né? Esse é um seminário que nós estamos trazendo aqui para Alagoas, né? Nós já trouxemos aqui com alguns parceiros, né, com algumas instituições parceiras. Nós trouxemos aqui o ministro, né, da Embaixada da China, né, o Tia, que ele fez um grande seminário, foi um grande encontro aqui em Alagoas. Também foi lá no Sintel, foi aqui no Farol, perto do Parque Gonçalves Ledo. Nós vamos trazer agora o Gessé Souza, né? E vamos trazer também o Frei Beto, né? O Frei Beto tem, eu creio, junho, ou julho, agosto, o Frei Beto vai vir aqui a Alagoas também. Isso faz parte de uma série de eventos que nós, né, queremos trazer para Alagoas para despertar, né? Trazer pessoas de fora para dialogar aqui e interagir com estudantes, com professores, com profissionais liberais, com a classe política. E o Gessé, né, ele tem esse DNA, né, de falar sobre as elites, de falar, né, sobre a periferia, como é que as elites atuam no Brasil. Né? É um grande sociólogo, é doutor, pós-doutor, né, que nós vamos trazer para um grande debate aqui em Alagoas. Assim, eu estou muito ansioso, né? Dia 29, às 9 horas, lá no Sinteal, aqui no Farol, né? Um auditório belíssimo, novo. O Sinteal fez não só auditório. Um centro cultural. Um centro cultural, né? É algo assim muito... Fiquei encantado, né? Eu creio que... Merecidamente para a categoria dos profissionais da educação. Sim, a diretoria do Sinteal foi muito feliz, né? Não só nessa obra, mas em várias, mas nessa especificamente que dá para a gente assim, uma tranquilidade em trazer convidados aqui. A gente sabe que aquele local ali, as pessoas vão se sentir muito bem. O embaixador, o ministro da China, quando veio aqui em Alagoas, ficou encantado com o local, né? Com um local com uma estrutura muito boa. E o Gessé, né, vai fazer jus ao local, trazendo temas importantes, né? A elite brasileira, ela sempre foi uma elite conservadora, não é? Resistente aos avanços transformadores da realidade, né? E que consegue, né, êxito em seus projetos, principalmente, né, quando passa, né, a alienar aí a classe trabalhadora, né, eu diria, né? A elite consegue... Porque a gente vê hoje trabalhador, não é, que na hora de exercer, né, a cidadania, exercer seu papel de votar, ou exercer seu papel de se posicionar politicamente, passa a defender as causas, né, da elite. Né? Passa a defender as causas que não são suas. Muitas vezes, consciente ou inconscientemente, né, passa a defender. Você, quando um trabalhador rural ou urbano, quando ele vota em alguém que é contra a Previdência Social, quando vota em alguém que é contra direitos trabalhistas, aí você vê que isso não é normal, né? Isso ali é uma alienação. Porque depois você vai ser vítima, né, desse voto ou vítima dessa elite. E a elite, Gorete, até eu diria assim, tem uns 20 anos por aí, ela não ia diretamente para a política, né? Ela ajudava, ela às vezes financiava, mas ela não ia para um Senado, às vezes não ia para uma Câmara Federal e para outros locais. Mas hoje a elite ela não está mais financiando ninguém, ela está indo, não é? E o poder econômico hoje no Brasil... Faz toda a diferença no resultado de uma eleição. Sim, né? Ele está junto com o poder político. Você juntou dois poderes muito grandes, né? O senhor diz poder econômico e poder político. Está tudo junto hoje, né? Está muito junto, está muito ligado. O poder econômico hoje tem o poder político. Então veja como se torna difícil. Como é que o olhar digamos, do poder político e do poder econômico sobre uma mesma questão? Você junta. Quando eu estive na China ano passado,
em todos os locais que eu fui mais de 30 cidades, né, assim, foi uma experiência riquíssima para mim. E você vê que lá, né, eles têm a sociedade chinesa, o governo, o partido, o PCCH, tem assim, o maior cuidado, porque na China, né, eles não admitem que o poder econômico esteja junto do poder político. É separado. Né? Historicamente, e agora é uma das metas do governo, do partido, é não permitir que o poder econômico, que ele venha, porque quando ele vem, ele, como a gente fala, ele passa a ser, ele é dominador, ele vai dominar a política. E se o poder econômico domina a política, a pauta da política e das políticas públicas vão ser a pauta do poder econômico. Pois é, o senhor fala de um assunto que a gente pode remeter à questão da análise no Banco Central, do Copom, sobre o índice da inflação, né? Pode a inflação estar aqui lá embaixo e a taxa de juros continua estratosférica, eu diria. Por que isso, né? Beneficia quem quando sobe a taxa de juros? Beneficia a elite, beneficia o mercado financeiro, né? Que é tudo pelo mercado. Tudo pelo mercado. O governo passa a gastar mais com pagamento de juros do que pode pagar. E quando o governo paga mais do que ele pode pagar, né, quem sofre é a sociedade. As taxas de juros no Brasil, elas estão assim, elas são hoje abusivas, né? Quase que é uma extorsão hoje você falar em taxas de juros no Brasil. Então nós devemos, e quem paga isso é a pessoa mais pobre. Por quê? Saúde vai menos recurso, educação vai menos recurso, né? Para você trabalhar a questão do mercado de trabalho, empregabilidade, rodovias, hospitais, tudo vai menos recurso, né? Então você vê que essa concentração de poder hoje no Brasil, ela é maléfica, não é? E não é só no Brasil, né, que a elite avançou. Os americanos, América do Norte, né, também. Né, também houve um avanço e há um apoderamento da elite sobre a política, o poder econômico com o poder político. Isso é um grande erro. Né? Você vê, todo mundo concorda que quem ganha até 5 mil não deve pagar imposto de renda. E eu vi uma entrevista do Guedes, aí, que eu estava vendo ontem, que a fala do Guedes nesse ponto sobre os super ricos não pagarem imposto é a fala do Haddad, que é a fala do ex-governador aí de Ceará, que foi candidato, o Ciro Gomes. Não tem. Agora, o Congresso aprova? O Congresso não aprova que os não é rico não, super ricos paguem imposto de renda. O Guedes dizia, se eu não me engano... É quase um paraíso fiscal, né? 600 bilhões que esses super ricos movimentam, que é zero de imposto. Agora, quem ganha ali um salário mínimo, vai comprar uma caixa de fósforo, vai comprar um quilo de feijão, arroz, ele está pagando imposto. Mas esses não pagam imposto. Então, a gente vê, né, que existe um trabalho muito grande hoje, silencioso, dos bastidores, desse poder econômico em cima do poder político, que é um só hoje, está muito misturado isso hoje, né? A maioria, não diria todos, o Congresso Nacional, nem o Senado, nem em outras esferas, mas esse poder, ele é um poder hoje abusivo, que vem marginalizando cada vez mais pessoas, que vem excluindo pessoas. A gente fala hoje em inteligência artificial, mas no Brasil a gente passa fome ainda. Pessoal, que incoerência, né, política. Por isso que nós, da esquerda, né, nós temos esse que não é só um discurso, né, é uma caminhada de vida, né, defender mais direitos para o trabalhador, defender uma previdência pública, né, defender uma educação de qualidade, porque defender uma saúde pública, né, o Brasil, apesar ainda dos problemas, mas é um dos pouquíssimos países do mundo que tem um sistema de saúde único e universal.
e como salva vidas esse sistema único. É porque nós, Gorete, infelizmente, né, só repercute, né, só reverbera um atendimento, outro atendimento ali, outro que não deu certo. Mas naquele mesmo dia, 1000 pessoas foram atendidas ali, né? Não quer dizer que está certo, um não dá certo. Tudo assim que é exceção, porque a maioria das pessoas que procuram hoje o SUS são atendidas. Está a prova aí na vacina, um país que distribuiu vacina, um Brasil, que foi o SUS que deu esse grande suporte aqui no Brasil, né? Porque se fosse pelo Bolsonaro, a gente não teria um hospital público hoje, ele teria acabado com o SUS. Essa questão, ela ficou mais séria, né, com a Covid. Na Covid nós vimos a importância da vacinação para até minimizar os efeitos da Covid. Então, é algo que não pode se questionar se foi errado, se foi certo, não. Era o que nós tínhamos no momento, né? Você vê naquela época da vacina, ou da pandemia do Covid, veja que os hospitais aqui em Alagoas, que tinham sido inaugurados e que foram inaugurados durante a pandemia, você imagina se nós tivéssemos uma rede pública para absorver, para cuidar das pessoas que estavam doentes. Certeza, não? Tinha havido um desastre bem maior do que o que ocorreu. Por que é tão difícil, na sua opinião, pergunto, essa concepção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, ser consensual no âmbito do poder? Olha, o super rico não quer pagar imposto, né? Ele quer ganhar. E o capital hoje ele quer ganhar cada vez mais, né? Eu temo muito, né? Eu comecei a usar agora a inteligência artificial durante o mandato, até para a minha vida também. É muito bom, assim, você tem acesso, mas quem é que pode pagar ali? Não é? Tem uns que são gratuitos, que são também resumidos, tem umas versões que são gratuitas, mas quem é que pode pagar? Né? E essa inteligência ela não tá vindo só para ajudar, ela vai com certeza substituir os seres humanos, né? De uma forma muito perversa. Porque a Revolução Industrial 1, 2, né, e as revoluções tecnológicas que nós tivemos, todas elas queriam substituir braços, pernas, reduzir o esforço físico da humanidade. Agora, a IA, ela quer substituir a mente. E assim, eu às vezes, nem sei se eu posso dizer isso, quando eu vou dialogar com a IA, é algo assim fantástico. Gorete, é algo de a gente se assustar. Não é? É impressionante. Eu dei um obrigado por um trabalho que eu pedi, que eu li, gostei, né, da IA, e obrigado. Aí ela disse, eu que agradeço a oportunidade de estar lhe servindo, né? E desejo a você, deputado Ronaldo Medeiros, muito sucesso, olha só, na sua campanha do Renova PT, e seu número é 300. Sucesso. Veja só. Era fora do tema. Ali. Eu já tinha abordado esse tema com a IA já lá atrás. Mas veja que é algo assim que chega até a assustar a gente, né? O trabalho que faz. Se ficar só nisso aí, mas hoje você vai ter carros autodirigíveis, né? Questão de pessoas que trabalham no corpo, os bombeiros, Uber com um profissional trabalhando. A Uber já está substituindo. Nos Estados Unidos já comprou uma frota grande de carros que não tem mais motorista, né? Os drones vão ser assim, os ônibus serão... Mas para não ter motorista assim. nas vias no Brasil, vai demorar um pouquinho, a gente acredita que sim, né? Mas Curitiba já testa ônibus assim, né? A China já produz vários e vários ônibus que são autodirigíveis, né? A gente vê cirurgias hoje e vê tecnologia que faz diagnóstico com mais precisão do que o ser humano, né? Projetos arquitetônicos que se passavam um ano ou se passavam um mês fazendo, 2 meses, você consegue fazer em horas, né, o trabalho. Então veja que esse mundo que está surgindo é um mundo, claro, as pessoas adoram, né? Eu fui dar uma palestra aqui numa faculdade, eu também sou professor, e era sobre tecnologia. Então, eu fui falar sobre as ações da tecnologia, né, no ser humano, né?
E fui mostrar um lado que às vezes as pessoas falam, chat GPT, DeepSeek, tá, bate palma, acha bom, faça um desenho, faça uma musicazinha. Aí fui mostrar ali também as consequências dessa tecnologia. Mas assim, eu notei que os jovens estavam ali, eram estudantes numa grande faculdade aqui de Alagoas, em Maceió, ficaram desanimados. Depois de mim foram outros colegas que foram mostrar algumas ferramentas, colocando, tirava uma foto, filmava você e você fazia coisas sozinho, falava sozinho. Aquilo todo mundo, né, as fake news, né, hoje, da forma como estão, são produtos também do uso indevido da inteligência. Eu não sou contra a tecnologia, mas nós deveríamos regulamentar. Sim, isso. Regulamentação deve existir para todas essas questões relacionadas à internet, né? Sim. E a inteligência artificial não está fora disso. Não, né? A IA, ela está hoje, ela tem que estar, né, em sala de aula, ela tem que, com professor, com alunos, com trabalhadores. Agora, a sociedade... Alicerçando o conhecimento, tem, né, que discutir, né, qual será o futuro, né, da humanidade convivendo com a inteligência artificial. Pois é. Vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Ronaldo Medeiros, do Partido dos Trabalhadores, aqui em Alagoas. Deputado, voltando a essa questão do seminário, a escolha, na sua opinião, do Gessé Souza, atende a que expectativa para a realização desse seminário? E vir como palestrante nessa discussão que ele coloca aqui do Brasil contemporâneo. É um debate hoje muito atual, né? O Gessé, quando ele traz um tema, é alguém que foi do IPEA, um sociólogo, professor, né? O Brasil hoje vive hoje nós temos dois lados bem distintos hoje no Brasil, né? Polarização total. Há uma polarização total hoje, que não é só na política, isso está indo para a família, está indo para todos os ramos da vida, né? E é bom porque esse debate ele vem trazer, eu tenho certeza que vai deixar uma reflexão muito grande, não é? Que sociedade nós somos, né? O que é que nós queremos? Para onde vamos? Para onde vamos, não é? O porquê nós chegamos aqui, né? Nós temos que analisar historicamente também esse cenário, né? Nós não podemos permitir que pessoas ganhem a eleição de presidente da República que sejam contra a vacina, que sejam contra, não é, a mulheres, não é? Às vezes eu não entendo como é que o Bolsonaro consegue ter voto de mulher quando ele diz assim, ó, se eu tivesse uma filha mulher, eu tinha fraquejado. E diz isso em público, não é? Assim, quando ele diz assim, não, eu sou a favor da ditadura, por mim tinha matado mais 30 mil. Não é? Como é que um negro, né, que nos assiste aqui, como é que você, quem vota no Bolsonaro, se ele brinca, se ele ri, brinca não, né? Você não pode brincar com a questão da cor da pele, nem se ele diminui, não é? Ele tem uma fala muito ruim que discrimina, não é? Que quer colocar, né, à margem os negros, né? Que tanto contribuíram com o Brasil, com a nossa história, não é? Se ele pega, eu vejo pessoas de religião de matriz africana que vota como ele é a bombina.
chama de diabo, de satanás, não quer, é alguém que prega até a violência, né, contra a prática de religiões afro. Então nós temos que despertar o porquê eu faço isso, não é? Porque eu defendo alguém que é contra, não é? Contra o que eu preciso. Convicções? Como é que se eu preciso de água, como é que eu vou estar votando em alguém que não quer que eu tenha, quer que eu morra de sede, quer que eu passe fome, não quer que eu tenha uma educação de qualidade, não quer que eu tenha uma saúde de qualidade, não é? Que é contra a cor da minha pele, que é contra a religião que eu pratico. Então nós temos que o trabalhador e a trabalhadora hoje, não é? As reformas que estão sendo implementadas no Brasil. E em relação aos desafios nacionais dentro desse contexto que o senhor fala? Para construir uma sociedade mais igualitária, não é alguém tem que perder e alguém tem que ganhar, mas alguém tem que ceder. Não necessariamente, né? Alguém tem que abrir espaço. Como é que um trabalhador paga, que ganha salário mínimo, paga imposto, e como é que alguém que é super rico não quer pagar imposto? E isso tudo, isso é feito na política. A elite, ela termina alienando a classe trabalhadora. E ela termina também apoiando isso. Quando é que eu apoio isso? Quando eu fico em silêncio, quando eu não tenho uma vida, quando eu não tenho uma participação política, eu diria nem partidária, se você não quer entrar em partido, mas você tem que se posicionar contra essas aberrações que a gente presencia aqui no Brasil. Porque os Estados Unidos, apesar de ser também a gente chama da meca do capitalismo, mas lá o super rico paga imposto. É taxado, é um dos países que mais paga imposto de renda. E aqui no Brasil a gente se vira muito para o exemplo americano, que eu não acho que é exemplo, mas uma grande parte da sociedade brasileira olha para lá, mas não quer fazer, na maioria das vezes, o que é feito lá. Pois é, aí aqui no Brasil a taxa tributária é injusta, né? Demais. Partindo desse entendimento. Demais. Você vê que o relator é alagoano, é o Arthur Lira, o trabalho que ele vai ter, creio eu que ele vai manter os 5 mil, eu quero ver se ele vai manter a taxação dos super ricos ou vai se encontrar outra forma de taxar ainda mais quem não ganha. Uma tarefa difícil para o Congresso, porque isso vai ficar colocando diretamente para a população, né? Vê só, Gorete, no projeto está para, quando você recebe o lucro é repartido entre os acionistas, você pagar o imposto aí. Aí já tem uma grande parte do Congresso que quer mudar essa regra. Quer taxar os bancos, não taxar. Aí se você taxa banco, o banco vai aumentar juro, o banco vai aumentar a tarifa, quem vai pagar é o correntista. É o consumidor. É o consumidor. No final das contas... Você não pode... Às vezes, quer pagar um ou outro, a maioria da sociedade não entende o que é isso. Então, nós temos que acompanhar as atuações, Gorete, dos parlamentares, sejam eles das câmaras de vereadores, da Assembleia, para saber no que é que a gente vota. E se a gente não estiver votando de acordo com aquilo que eu falei, aquilo que eu prometi, tem que vir aqui na Assembleia, tem que procurar nos fóruns, hoje tem redes sociais, e começar a cobrar. Se eu não posso, eu estou lá do sertão, não posso vir aqui, mas existem outras formas hoje tão eficientes, do que vir aqui. Hoje o mundo, esse mundo de redes sociais, é um mundo muito sensível, Hoje as redes cumprem um papel aí para o bem e para o mal, mas muito importante, Então, essa parte da sociedade que fica em silêncio, ela está dizendo sim a esse projeto dessa elite, está dizendo sim a esse projeto que só beneficia os grandes. A concentração de renda no Brasil, ela está aumentando. É estratosférica. Ela está, cada vez mais nós temos menos pessoas ricas e cada vez mais pessoas pobres. E se você olhar, o que falta no Brasil e no mundo não é dinheiro. Dinheiro tem demais. Se gastar em guerra, se gastar num monte As pessoas ricas estão cada vez mais ficando mais ricas à custa, às custas
dos trabalhadores. E por que essa falta de entendimento sobre a importância de remunerar melhor, de investir nos trabalhadores, né? A direita usa uma estratégia assim, bem interessante. Ela tira o foco dessas questões, né? Ela leva para questões religiosas, questões de costume, né? Se você vê o pessoal de direita, eles não discutem o porquê não tem, lá na grota não tem saneamento, porquê não tem saúde na periferia. Eles vão discutir o quê? Homossexual, quer casar, isso aqui é coisa do diabo, né? Entendeu? Eles, você defende que as pessoas tenham escolham ou tenham opção. Mas isso não seria preconceito? Sim, mas utilizam isso e essa parte da sociedade vai. Hoje o Brasil está dividido justamente por isso. O Brasil hoje vive, não é assim, de fake news. O cara diz assim, aquilo ali é um poste. E as pessoas passam a acreditar no poste, não é? Chega a ser absurdo. Tomar né? vacina, não, para quê? Uma vacina vai virar jacaré. Você pode morrer. As pessoas que tomavam vacina durante uma vida toda, na pandemia, somente com a BCG, já nasce os filhos, olham, né, olham se os filhos tomaram as vacinas corretas assim que nascem, aí ficou com medo da vacina da Covid. Vê só que incoerência, não é? A gente toma antitetânica, toma um monte de vacinas durante a vida, e essa, porque teve alguém que foi insano, né, que maltratou e foi responsável por diversas mortes no Brasil, que levou uma grande parte da sociedade a tomar remédios que a ciência, que não se tinha comprovação, não é, que curavam ou que evitavam a Covid. E muitas pessoas morreram por isso, ou por não tomar vacina, ou por tomar medicamentos que não são cientificamente Análogos. comprovados. Exatamente, e de todas as idades, né? Sim, isso aí foi... eu tenho parentes, inclusive, que não tomaram, né? Que disseram que essa vacina não era coisa de Deus, porque foi feita na China, porque tem um chip na vacina, quer dizer, isso aí é uma ignorância, infelizmente, ainda... Absurda. Voltando à questão do seminário. O seminário vai também distribuir certificado e a entrada é gratuita. Gratuita, né? Agora, o que é que eu falo para você que quer participar dos debates, não só assistir, mas participar e refletir sobre esse momento que o Brasil vive, que o mundo vive, mas especificamente o Brasil. Se inscreve logo, ali é 450, 500 pessoas no auditório, né? E eu vi antes de vir para cá, está quase se esgotando aí as inscrições, né? Nós temos diversos links, diversos parceiros que estão, Universidade Federal, né, FAPEAL, o Sinteal nos sites, né? Nas minhas redes também eu estou divulgando o link também. Você se inscreve logo para garantir, né? Porque quando o Tia, que foi o ministro da Embaixada da China aqui no Brasil, ele veio para cá, 20 dias antes, 15 dias antes, já não tinha mais vaga, né? O auditório tem também uma limitação. É uma limitação então, pela aproveita segurança. aí que é uma chance única, né? De estar com o Gessé Souza aqui em Maceió, aqui em Alagoas, dia 29, às 9 horas da manhã. Perfeito. Algumas questões, considerações a fazer? Agora, primeiro assim, né? Aqui é um espaço muito democrático aqui na casa, né? A casa ela dá fala aí a diversas pessoas, né? Como um dos temas principais que eu vim aqui hoje é o Gessé, voltar a fazer esse convite, né, para estudantes, professores, trabalhadores, profissionais liberais, né, para a gente formar ali, né? Eu tenho certeza que a gente que vai participar de um encontro desse, de um debate desse, de uma vivência dessa, a gente sai diferente, a gente sai com uma concepção diferente, a gente aprende mais ali. Desconstrói equívocos Desconstrói também, né? equívocos também. E a gente constrói, né, ajuda a construir uma sociedade mais justa, que eu creio que a maioria da sociedade brasileira, ela quer isso, né? Muitos não entendem esse caminho que deve ser percorrido, mas a gente quer. Não é possível que a gente ande com a Bíblia embaixo do braço, vá para as suas igrejas, depois que sai a gente não consiga praticar. Porque Jesus Cristo, primeiro que ele não tinha igreja, né? Assim, o tempo dele era no meio do povo, mas ele veio, ele veio e com as suas atitudes,
ele trouxe a ira para ele da classe dominante. A classe dominante não aceitou, tanto não aceitou que matou Jesus Cristo, né? Então, e hoje quando a gente vê uma esquerda ou vê alguém, né, que diz assim, ó, super rico tem que pagar, né? Cristo, ele também pregava isso, né? Cristo pregava principalmente a justiça social, né? O Cristo, quando um rico lá disse que venha na minha casa comer, ele foi, só que ele foi como mendigo, e o rico não deu a comida para ele, e o rico perguntou, por que você não foi na minha casa? Ele disse, eu fui, só que você não me deu a comida. Né? Então, um homem que fazia isso mostra, né, de que lado ele estaria hoje. Ele estaria nas grotas, nas favelas, na periferia, de certeza. Essa seria a Igreja de Cristo hoje. Certamente. Deputado Ronaldo Medeiros, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente e até outra oportunidade. Obrigado, Gorete. Obrigada. Obrigada a você também que nos assiste. Até logo mais.